quantas vezes a gente sonha e a gente olha aquele sonho de uma forma tão distante, e quanto mais distante ele parece, mais distante ele realmente vai se tornar. Para eu chegar aonde eu almejo, eu preciso me soltar de muitas crenças limitantes. E aí eu volto ao estado de presença, porque o estado de presença ele é fundamental para você se questionar em qual momento eu estou. Porque a gente precisa perceber que o ser e o parecer são coisas diferentes. Então, Total. se você não está preparado para ser, não pareça. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito. Já pegou sua xícara de café? Porque hoje estou acompanhadíssima de Andressa Keller, um meteoro quando se fala em vendas, negociações, métodos, mas vocês não estão entendendo o que é a essência dessa mulher e o quanto que nós vamos aprender juntas. Então seja muito bem-vinda, Andressa! Que apresentação maravilhosa. Bom, que excelente estar aqui com vocês. Espero que vocês também tenham pegado a xicarazinha de café aí. Andressa Keller é muito mais do que uma mulher que vende. Eu sou uma mulher que acredita no propósito das pessoas, Coisa sabe, Júlia? linda. Eu costumo dizer que quando a venda ela acontece porque a gente precisa bater uma meta, porque a gente precisa ganhar dinheiro, eu acho que ela sai do centro do que realmente faz sentido dentro de uma venda. E Perfeito. eu acredito muito que exista métodos, existem formas de vender, existem ferramentas, mas eu acho que sobretudo existe um ser humano que compra e um ser humano que vende. Incrível. Eu acho que é tudo isso faz o misto, o combo da Andressa ser talvez uma diferenciação no mercado. Incrível. E há 13 anos, Andressa está à frente da Graziato Engenharia. Perfeito. É um ambiente, né, um mercado onde ele é majoritariamente masculino. Então eu imagino que ao longo dessa jornada você tenha que ter, assim, se lapidado no seu melhor em todos os sentidos, para que você fluísse, ganhasse esse protagonismo, essa potência que você é. Como foi? Olha, eu nunca olhei para esse lugar como um desafio. E eu não posso romantizar essa situação para que a gente demonstre, ah, é um desafio. Não. Eu sempre olhei para o lado humano e eu vejo duas pessoas trabalhando por um mesmo propósito. Então, automaticamente, quando eu faço isso, eu consigo tocar o espaço do outro com respeito. E automaticamente o outro toca o meu espaço com respeito. E eu acho que quando a gente coloca esses limites, porque existe o que é inegociável e o que é flexível. E quando você estabelece esses acordos no início de uma relação, olha, isso aqui é inegociável. Eu não gosto de brincadeira dessa forma, eu não gosto desse tipo de intimidade, mas isso aqui é flexível. A gente pode brincar dessa maneira, a gente pode se comunicar desta forma, a gente alinha uma expectativa. Então, eu tiro do centro o ambiente masculino e o ambiente feminino, e eu olho para o ambiente. Perfeito. E isso fala muito também do que eu vejo, né, nos bastidores, como que você trata as relações como únicas, não necessariamente transacionais, e Sim. sim sempre muito relacionais. Isso é algo inato de Andressa? Andressa sempre foi assim e aos poucos você com sua bagagem foi se construindo? Como que aconteceu esse Olha, fenômeno? inicialmente, desde novinha, desde criança, eu tenho lembranças da Andressa assumindo cargos de liderança. A Uau! Andressa era líder de time na escola, era líder de sala, quando tinha eventos na escola, geralmente eu era oratória, fazia oratória, era Gente, oradora ali do negócio. protagonista desde sempre, comunicadora nata. Comunicadora, então tem Uau. tem aí um talento inato, mas o que eu sempre digo é que quando e eu já pensei dessa forma, tá, Júlia, eu disse: "Ah, eu tenho um talento para vender", mas não necessariamente eu queria ser vendedora, porque é um título pequeno, né, quando a gente fala: "O que que você faz?", "Eu sou vendedora". Inclusive, quando eu tive uma experiência mais próxima em vendas, foi quando eu fazia faculdade de direito. Eu tranquei no 5º período de direito, porque Não sabia realmente dessa. nesse momento, nesse flow onde eu fazia direito, foi quando eu comecei a experienciar vendas de fato, negociações, porque eu trabalhava, né, foi meio que um instinto, eu comecei a trabalhar com isso por uma coisa que eu mesmo procurei, Uau. e que eu mesmo procurei, o que eu estava na faculdade de direito e tinha uma empresa fazendo cartões universitários.
Tô Eu não chocada. tinha acesso nenhum a isso naquela época, né. E aí eu falei: "Olha, uma oportunidade de ter um cartão de crédito, quanto isso vai me custar?". Aí eu era tão polida, que eu não fui até lá perguntar. Eu Uau. esperei as pessoas que foram e fazia aquele network ali. "Como que funciona?". Aí eu já entendia que não tinha custo, eu já entendia que precisava só da identidade, que mesmo de menor eu conseguia fazer porque era uma conta universitária. E aí eu falei: Aham. "Olha que legal, então beleza, vou trazer a minha identidade, amanhã eu vou fazer essa conta". Eis que quando eu fiz a conta me liberaram uma folha de cheque, um talão de cheque. Eu não sabia nem como que preenchia. Que máximo. E aí eu falei: "Que eu faço com isso?". E aí a minha mãe, né, tinha aquela coisa da antigamente o cheque era muito famoso, né, e Sim. eu lembro que a minha mãe falava que o cheque dela era confiança na praça. Eu pensei: "Nossa, ter cheque deve ser muito importante". E eu comecei a entender como é que preenche, sondei um, sondei outro. Simplesmente eu peguei um cheque, fui numa loja de roupa, olha, Adorei. comprei R$ 1.000, Um escondi cheque. embaixo da minha cama, eu vendi os R$ 1.000, fiz 2, quitei o cheque, Gênia. fui com 1.000 à vista e comprei mais roupa do que a prazo. E Olha aí daquele isso. 1.000 eu fiz 2 de lucro. Eu peguei o 1.000 que Coisa eu tinha linda. investido e 2 eu fiz de lucro. E dali eu comecei a minha jornada em vendas. Que Só que incrível. as portas foram abrindo, porque eu comecei a vender muito, eu comecei a criar muito relacionamento, eu comecei a aumentar muito o faturamento e etcétera. Então eu Quem comecei sem boca vai a Roma, né. é isso aí, Esquece. esquece. E aí eu comecei a entender essa atmosfera de vendas, aí eu enquanto isso a faculdade estava acontecendo, até que chegou um momento onde eu identifiquei que eu era muito feliz entregando soluções para as pessoas. Uau, você falou tudo, Eu era soluções. feliz fazendo, eu realmente era e sou feliz fazendo Nós isso. somos apaixonadas por desafios. Totalmente, porque eu não vejo vendas como estou empurrando algo para É alguém. isso. Eu vejo, eu tenho a solução que ela precisa e outra coisa, já aconteceu de eu estar batendo um papo com um cliente potencial e eu entender que naquele momento a solução que eu tinha para ele não era exatamente naquele A momento, ideal. tinha um passo antes, ou Perfeito. tinha, enfim, alguma outra coisa, ou realmente não era aquilo que eu fazia, e eu nunca conduzi o cliente para esse lugar. E aí, quando eu uso o gatilho mental, e eu falo sobre a força do gatilho mental, eu não uso só com o cliente, eu uso para mim também. Muitas vezes, de uma negociação, Perfeito. eu aplico gatilhos em mim para eu entender e tirar a neblina da própria negociação. Boa. Porque o cliente, se ele tiver pouco seguro, e aí tem um padrão que se repete em vendas, é toda decisão importante passa pelo sentimento da confiança. Se eu não conseguir acessar esse lugar, dificilmente eu vou conseguir tocar o próximo passo. Total, você falou tudo, Uhum. confiança, é essa certeza de que não importa o que aconteça durante a jornada, você sabe Exatamente. que você pode contar. Total. E aí, quando a gente fala nesse lugar, você me perguntou sobre inato. É um talento inato? Inicialmente era. É algo que eu tenho habilidade de fazer. Só que talento sem método, ele oscila. Total, A gente sabe disso. total. Porque ele depende do seu humor, ele depende do seu estado de espírito. Nós que somos mulheres temos os nossos dias de TPM. Total, E hormônios. isso impacta muito. E aí, como que eu trouxe esse talento inato, melhorado, de forma que eu consigo reproduzir quando eu aplico um método, e eu aplico esse método estando presente, estado de presença, porque o Fortíssimo. método, só por método, ele fica mecanizado, e aí o estado de presença me permite olhar para aquele método e dizer: olha, perfeito, agora eu sou boa em vendas, eu tenho um método, eu estou aplicando esse método. E aí, quando eu aplico esse método, eu estou em estado de presença. Eu apliquei realmente coerente com aquela pessoa, a porta de entrada que eu me comuniquei com ela, realmente é a porta de entrada que ela gostaria que eu me comunicasse, porque isso é um erro grosseiro. Total. Muitas vezes a pessoa precisa que você leia o risco, ela está questionando algo sobre processo e você está respondendo algo sobre segurança. Quando ela te pergunta sobre É. processo, ela quer entender o seu nível de organização. Total, Ela não quer saber se você tem um jurídico, se seu contrato assegura ela quer sim. saber outra coisa, ela quer saber o fluxo. Então é importante a gente ouvir atentamente, estar em estado de presença, conseguir sim aplicar um método, a gente precisa ler o risco, isso é fundamental, a gente precisa Total. traduzir o valor, a Total. gente precisa adaptar a linguagem e só assim a gente consegue o próximo passo. E falando sobre próximos passos, eu vejo muito que as clientes, os clientes como um todo, na sua área, inclusive de engenharia, né, lidar muito com síndicos, Perfeito. pessoas que inclusive fazem isso de forma profissional, grandes construtoras também, incorporadoras. Então você sempre está ali intermediando algo que não depende só de você, Exatamente. mas você é a base para que o prédio suba, para que a fachada seja reformada. O que eu falo todos os dias é que basicamente o que eu faço é traduzir risco para pessoas que precisam se sentir confiantes para dar o próximo passo.
E Incrível. aí a gente tira o peso da venda. Não é sobre vender, Isso é solução purinha. é sobre mostrar para você de forma clara, tirar a neblina. Então eu Total. traduzo o risco, porque empresa de engenharia, Júlia, se eu parar para falar algumas aqui agora, a gente vai chegar em só aqui no Espírito Santo mais de 100, Uau, não tinha conhecimento disso. mais de 100. No meu segmento, a gente deve estar falando de umas 70 empresas que fazem obras em fachadas de prédios, áreas industriais, portuárias. Então, assim, quando a gente olha para esse lugar, a gente precisa pensar que o que uma empresa de engenharia entrega? Técnica, não é óbvio, Perfeito, é perfeito. óbvio. Mas entregar técnica é um commodity, é o que eu tenho que entregar. E aí a Graziato nasce exatamente nessa vertente, porque eu entendo que eu preciso traduzir o risco, porque o meu cliente nem sempre é técnico. Total, a maioria das vezes ele é Às leigo, vezes é o né. médico está se comunicando e o médico está falando a linguagem dele, Dele. não comunica com o cliente, não comunica com Total, o paciente. Às vezes, total. eu brinquei com o doutor Isaac, que às vezes a gente fala a língua do juridiquês e Falou muitas vezes tudo. ele inclusive está fazendo, uma mentoria em vendas agora, Boa. justamente para ele lapidar esse olhar dele, porque o técnico é brilhante, é sensacional, mas como que eu traduzo essa Traduzir. comunicação técnica para o meu cliente que muitas vezes não vai entender, não é a área Não, dele. não. E o nosso papel é esse, é traduzir aquilo que a gente faz. Falou tudo. Então, todos os dias a Andressa traduz riscos de forma clara para a pessoa que precisa confiar para dar o próximo passo. Essa tradução é algo que você falou, né, por exemplo, no juridiquês, eu Sim. lembro muito da minha realidade quando ainda fazia faculdade, e isso é real, porque trabalhei na defensoria, no fórum e tudo, e são pessoas muitas vezes que se não estão assistidas por um advogado, elas se perdem, porque existe um rito, existe um processo, existe um início, um meio e um Existe. fim, e eu acho que uma venda efetiva é essa. Primeiro, quando você lê O a risco. pessoa, você lê o risco e você consegue segurar na mão dele e falar assim: "Olha, isso daqui, esses nomes, essas leis, essas coisas, essas diretrizes, confie em mim, que o meu papel é segurar na sua mão e eu vou te traduzir, eu vou te mostrar as possibilidades, mas eu não vou manipular para que você escolha. Eu vou te explicar tudo". A Vou escolha é te sua. mostrar a minha sugestão, mas a responsabilidade no sentido da escolha da continuidade, se tiver de acordo com os princípios e valores da minha empresa, é isso aí. É isso. Todas as vezes que eu entro numa negociação, a pergunta que eu me faço, e eu me faço até hoje, é que tipo de risco essa pessoa está tentando evitar. Uau, perfeito. Porque todo mundo que vai comprar algo, existe ali uma lacuna, tem um Existe. abismo entre eu compro realmente ou eu espero um pouco mais, ou Total. eu compro depois. Enfim, isso aí varia. Você pode perceber que o serviço, o produto, ele vai mudar, mas o padrão não vai mudar. É isso. Então, todas as vezes que eu entro numa negociação, eu pergunto que tipo de risco essa pessoa está tentando evitar. Porque a partir do momento que eu entro com esse olhar, para ler o risco que ela está correndo, eu moldo a minha linguagem de modo que eu consigo mostrar para ela clareza. E aí, às vezes, quando eu mostro a clareza e talvez eu possa não ser naquele momento a venda ideal, ela não está preparada para comprar de mim, eu pego aquela oportunidade com muita intencionalidade e construo um ponto de rapport. Eu Perfeito. conecto ela a alguém que vai contribuir, eu conecto ela com alguém que vai resolver, e naquele momento a venda não aconteceu. Observe, naquele Naquele momento a momento. venda não aconteceu. Mas a sua semente foi lançada. Total. Existe, acho que o gatilho maior de todos, né, é o da reciprocidade, da gratidão. Perfeito. E isso é intangível, Imensurável. imensurável, e é algo tão nobre, tão genuíno, que pode passar um tempo, a pessoa sempre vai lembrar do teu nome. Claro, Em a todas chance, as por exemplo. oportunidades ela vai lembrar de Vai, você. e eu inclusive dei a sugestão, eu dei com honestidade os próximos passos, eu indiquei uma pessoa de minha confiança para poder contribuir com as dúvidas dela, e tive a oportunidade de dizer exatamente aquilo que eu faço, e ela me disse: "Eu não preciso exatamente disso agora, mas eu não vou esquecer nunca da sua contribuição". Forte. E aí, essa pessoa mora em um condomínio. Ela mora em um condomínio, ela não é minha cliente direta, mas ela mora em um condomínio. Em algum momento Uhum. aquele condomínio pode entrar numa fase de reforma. A primeira pessoa, o primeiro nome que ela vai Falar, lembrar é isso é o aí. meu, porque além de ter criado esse ponto de conexão, eu ter ofertado uma solução mesmo sem vender, eu tive a oportunidade de indiretamente apresentar o meu trabalho de uma forma muito sutil, Total, onde a gente criou uma confiança muito legal. total. E falando em confiança,
hoje algumas mulheres, como empresárias, ou elas escolhem empreender em sociedade com o marido, ou Uhum. empreender em sociedade com amigos. Como foi a sua sociedade com o Jean e como funciona na vida real? Tudo isso Perfeito. flui, porque é bem curioso, né, normalmente as pessoas falam: "Ah, só dá certo se as pessoas forem totalmente complementares ou totalmente iguais". Tem certo, tem errado, como funciona com você? Eu acho que é assim como a porta de entrada para a gente se comunicar com as pessoas, eu me comunico com várias pessoas sem perder minha verdade de várias formas, não existe certo e errado nesse caso. Perfeito. Existe uma moldagem, uma adaptação. Eu nunca quis ter uma empresa. No Brasil, a gente entende que isso é um desafio muito grande, a gente vive isso na pele, né? A gente Tá. quase luta contra um sistema, só que em determinado momento eu já fazia uma boa receita no mês, era confortável a receita que eu fazia, prestando serviço na área comercial. Eu representava empresas que eu confiava na área comercial. Uau! E aí, em uma dessas oportunidades, eu tive por um tempo, a servidão com o Jean, onde a gente trabalhou juntos em um outro negócio, a gente se conheceu, e ele disse para mim: "Eu estou montando a minha empresa e eu preciso estruturar o meu setor comercial. Uau! Eu preciso estruturar o meu setor de vendas, eu não sei por onde começar". Meu sócio é engenheiro civil, um exímio engenheiro, então ele é muito técnico. Aham. E aí ele falou para mim: "Eu preciso de você". E eu falei: "Excelente, não vai conflitar exatamente com o que eu faço agora, essa estruturação de bastidor", que o Jean é uma pessoa maravilhosa, você conhece. Sim, Eu falei: incrível. "Conta comigo". Que legal. E aí quando eu comecei a estruturar isso com ele, ele tinha passado, algumas experiências já de vida, de empresa, e ele tinha convicto que ele não gostaria de ter uma sociedade. E aí Uau! um dia a gente construindo esse repertório comercial da Graziato, ele falou para mim: "Você não quer ser minha sócia não? A única pessoa que eu teria sociedade seria com você". Que forte. Aí eu olhei para ele e falei: "Jean, cara, você é incrível, mas eu não quero ter uma empresa não". Foi desse jeito, assim, Uau! com essa clareza. E aquele assunto findou, a gente riu, riu, brincou, Sim. continuamos ali a estruturação. Depois de um tempo nós fechamos a primeira venda juntos, através de uma condução que a Que gente galgou junto, foi uma venda, se eu não incrível. me engano, de R$ 500.000. Que Foi bênção. pouco tempo depois que a empresa estava aberta, Uau! e aí ele ficou extremamente confiante, É e a gente diferente. estava construindo uma jornada juntos, e Uau! simplesmente em algum momento desses eu me vi completamente imersa àquela cultura do que a gente estava construindo. E aí, sabe o gatilho mental que eu falo que a gente usa com o cliente, o gatilho mental ético, eu também uso em mim. E eu falei: "O que está acontecendo, Andressa? Que brilho no olhar é esse? Que felicidade é essa? Porque você conseguiu aplicar uma cultura, porque você conseguiu imprimir, sabe, a sua Orgulho. forma de olhar para a pessoa, de tocar um cliente. Você está gostando disso?". Ai, o mosquitinho do empreendedorismo típico. E aquilo ficava me incomodando, até que um dia a gente teve um alinhamento maravilhoso. E eu olhei para a cara dele e falei: "Cara, eu quero ser sua sócia". E eu lembro que ele bateu na mesa, ele olhou assim, tipo, Meu ele Deus, parou. que máximo. E aí eu falei: "Cara, vamos, tô junto". Naquele momento a gente não falou de percentuais, a gente não falou de nada, de valor, dinheiro não entrou na negociação naquele momento. Entrou a fome, a gente tinha objetivos em comum. Vocês celebraram a A lealdade de lealdade. O meu vocês. sócio é um cara que, depois do meu casamento, ele é um dos caras que eu mais confio. E o que eu acho que dá muito certo, o que eu acredito que dá muito certo entre Andressa e Jean, apesar da gente ser complementar, eu acho que isso contribui, Boa, boa. mas não é um fator limitante, porque as pessoas são adaptáveis. Mas é Boa. importante a gente buscar pessoas que têm habilidades que nós não temos, porque existem várias lacunas que precisam ser preenchidas. Por exemplo, a Total. Andressa tem um perfil influente com dominante. Tamo junto. Aí você imagina a Andressa olhando para o financeiro da empresa, Nossa, dá fazendo essa vontade de chorar. não, dá vontade de jogar aqui em cima, não tem cabimento, não é para mim. E o meu sócio faz isso com maestria. Que Então, legal. enquanto eu saio para posicionar, para vender, para tirar a neblina de tantas pessoas que precisam sanar as dúvidas para avançar, o meu sócio segura muita coisa Nos da parte bastidores. operacional, do bastidor, Incrível. que ele domina. Sabe esse monte de pratinho que a gente Sim, administra sendo sim, empresário? Eu sim. pego os pratinhos e eu falo: "Olha, esses pratinhos aqui tá com o Jean e esses pratinhos estão com a Andressa", Uau. então torna a jornada um pouco mais leve. Mas porque cada um tá no seu lugar de potência, de Perfeito, felicidade. Isso exatamente. depois que eu analisei, eu percebi que faz toda a Faz e diferença. complementar também, porque, por exemplo, às Forte. vezes eu preciso que o meu sócio técnico
se torne um técnico comercial. Às Forte. vezes ele precisa que a Andressa comercial se torne uma comercial técnica. E aí, quando a gente transfere as competências, é maravilhoso, porque eu aprendo todos os dias com o meu Que sócio. E ele máximo. aprende todos os dias comigo. E o legal, quando você é sócio ou sócia de alguém que você admira e confia, você entende que isso tem um transbordo, ele sai da empresa. Eu admiro ele como amigo, eu admiro ele como filho, eu Que admiro ele como legal, esposo, como pai dos filhos dele. que Ele é um legal. cara maravilhoso, ele tem uma família maravilhosa, ele defende os mesmos princípios que eu, ele é um cara de muita fé. Às vezes, em uma situação mais acalorada, eu sou muito resolutiva. Prática. Eu sou muito resolutiva, eu quero resolver, eu não quero deixar o meu cliente ali esperando ou a minha operação esperando, e às vezes ele vem com toda a sabedoria dele e fala: "Calma, Que legal. aconteceu, agora a gente precisa pensar em como resolver. Perfeito. Se a gente dá muita velocidade para isso agora, não vai mudar o resultado". E aí ele entendeu que às vezes a velocidade muda sim o resultado, e quando ele enxerga isso, ele parou de me pedir calma. Olha como que a gente é complementar. Uau, Ele olha para mim e fala assim: "Agora a gente precisa de velocidade". Aí eu falei: boa. "Ah, a gente precisa?", mas quando ele me diz: "Agora a gente precisa de calma". Calma. E ele me dá uma palavra de conforto e eu falo: "Ele É está isso. certo". Uau. Então Andressa e Jean é complementar, mas eu acho que Andressa e Jean construíram uma amizade. É isso. E eu não vejo tá, eu posso estar errada, eu não vejo possibilidade de uma sociedade dar certo sem uma amizade. É o E aí segundo casamento. exato, e quando eu convivo mais com o meu sócio do que com a minha É família. O isso. meu sócio convive mais comigo do que com a família dele, porque a gente está num momento de rampagem muito grande. É isso. Ele tem sonhos ousados. Meu sócio quer ter, acho que era 4 filhos, agora quer ter 5, já Ai, está no que legal. terceiro. Não, eu já falei com a esposa dele também chama Júlia, eu falei com Que ela: "Júlia, pelo máximo. amor de Deus, fecha a fábrica um pouquinho para esse cara me ajudar Pessoal. aqui daqui a pouco vocês podem ficar com 6, um O time de que você futebol. quiser. Calma". Muito A gente bom. brinca muito sobre isso, mas assim, é claro que eu fico muito feliz, porque Sim, eles estão vivendo os sonhos deles. que E não legal, é tem nada lindo. mais satisfatório do que muitas vezes eu olhar para eles e falar Que que, incrível, sabe, eles estão vivendo os sonhos deles através disso aqui que a gente constrói. Assim como eu olho para os meus colaboradores que também, lindo. que estão vivendo sonhos, que a gente não só trabalha para que eles entreguem bem o trabalho na ponta, eu quero que eles entreguem bem em casa, eu quero que eles sejam bons Perfeito, pais, bons perfeito. maridos, bons funcionários, bons colaboradores, que eles realmente sejam um transbordo na vida de Você alguém está também. transformando humanos, né, então, assim, Exatamente. se for para passar por você, pela sua empresa, que Ai, seja para deixar essa marca no que coração seja da para sair pessoa. transformado. E Andressa, se a pessoa entrar e ela não tiver esse coração aberto para receber o extraordinário da vida, não faz nem sentido, sabe, ela Forte. ficar, Júlia, porque eu acredito que é comum as pessoas não estarem bem, não se sentir bem. É comum as pessoas não se sentirem bem no casamento, mas não é normal. É isso, normalizar coisas que Não é são normal. essenciais Normal é a realmente. gente amar sem medida, é a gente servir de fato, isso é Coração, normal. compaixão, é Exatamente. Eu diferente. acredito nisso, sabe. E isso que te diferencia de todas as pessoas, e uma coisa muito forte é esse seu brilho nos olhos, essa sua vontade de vencer, fez com que de 2 milhões fossem a 10, assim. No primeiro ano. Assim, para quem viu. É, o repertório é longo, né. É, mas assim, quais foram os desafios principais para que essa rampagem acontecesse? E o que você observa que, como empresária, você teve que dar uma modelada para suportar esse crescimento, essa expansão, esse sucesso? Humildade. Coisa linda. Humildade, sabe por quê? A gente faz faculdade, a gente faz pós, a gente aprende, a gente faz mentoria, a gente faz imersões, mas o aprender a ser empresário não vende. Como que você, né, tem o curso, como ser empresário? Porque cada negócio vai ter a sua particularidade, você toca uma esfera de pessoas, é muito difícil você nichar o ser empresário. Verdade. Então, quando a gente olha para o lugar de humildade e fala: "O que eu preciso aprender para eu continuar crescendo?", e eu literalmente me coloco no lugar de aprendiz, mesmo com meus mentorados, mesmo quando eu subo no palco, Que máximo. diversas vezes eu estou lá sentada naquele lugar de aprendiz. Então eu acho que é uma continuidade importante a gente continuar aprendendo, a gente continuar amadurecendo, porque eu costumo sempre dizer que a construção ela precisa ser contínua. Às vezes a gente está numa trilha certa,
A gente está Verdade. indo, mas quando a gente para, a gente naturalmente fica para trás. Então eu digo humildade para a gente poder entender o que faz sentido no teu negócio. Por que que deu certo? Por que que não está dando no meu? Poxa, por que que eu não atingi isso aqui ainda? Porque muitas vezes a gente é o teto da nossa própria operação. Total. E quando a gente entende isso e a gente começa a buscar respostas e a gente começa a sair do lugar de vítima, porque não acontece porque a gente, "Ai meu Deus, eu", sabe, "Papai do céu não gosta de mim, Não, Deus não gosta de mim". É autorresponsabilidade, ele deu a chance para todo autorresponsabilidade, mundo. é isso aí. E aí eu falo sempre isso, às vezes eu falo na linguagem dos meus colaboradores, eu falo: "Olha, Deus dá a vara, quem pesca somos nós". Eita, Então a gente arrasou. precisa ter esse olhar. Então eu acho que o de 2 milhões para 10 milhões, a gente precisa falar sobre esse esse elo, que é a humildade. A Andressa que faturava, que tinha uma mensuração para chegar a 2 milhões ali de proposta, para chegar numa margem considerável de lucro, né, porque às vezes quando a gente fala de De faturamento, número, né. às vezes faturamento é um pouco de ego, né, Sim, vaidade. a gente tem que olhar para a receita. Perfeito. E isso caminhou muito bem dentro daquilo que a gente busca. Quando a gente fala sobre 10 milhões em contratos, é para a gente realmente ver a expressividade, porque existe um número para ser lido, Perfeito. né. Então eu acho que o que liga o 2 milhões ao 10 milhões é a humildade. E essa mesma humildade que me tirou dos 10 milhões, que está me colocando hoje, que vai me tirar do hoje para me levar para o amanhã. É É o isso. ponto que eu nunca vou perder, é a janela de sentar, aprender e realmente revisar o meu próprio método, sabe. Acho que é isso, Incrível. acho que isso muda. Eu estou sempre disposta a me desconstruir, a me construir novamente, desde que os meus princípios e valores sejam Reservados. presentes, eles sejam considerados e que eu olhe para eles e falo: "Olha, se você fizer desta forma, você fura isso aqui". E aí eu uso outro gatilho comigo. Faz Sim, sentido nesse momento na tua vida? Faz sentido em algum momento na sua vida? Lembra de se perguntar: "É inegociável, é flexível?". perfeito. E se for inegociável, Júlio, eu posso sair de 20 milhões para 1 bilhão. Eu não vou, porque é um lugar que eu não vou sustentar, porque o que eu não acredito, eu não sustento. É isso, a verdade vende, né, em Na todos os verdade vende em todos sentidos. os sentidos. As pessoas elas compram você CPF, você CNPJ, você até no tempo livre, né. Exatamente. E uma coisa que eu queria saber é, com tantas emoções, eventos, reuniões e tantas responsabilidades, existe na sua rotina momentos específicos para que você dê um pause e olhe para dentro? Existe. Como é isso? É desafiador. Por que que eu vou dizer que é desafiador? Eu sou uma pessoa de muitas responsabilidades. E aí quando você precisa buscar um lugar para silenciar, para olhar para dentro, eu preciso me concentrar e fazer um esforço energético muito maior do que, Te por exemplo, entendo. Tamires. Uhum, Minha total. esposa, ela simplesmente consegue em qualquer ambiente falar: "Eu preciso do meu momento", Você retira sem culpa, e né. ela volta com o pote cheio. Isso é forte, isso é Quando poderoso. eu preciso desses momentos para encher o meu pote, eu preciso fazer um esforço, porque a minha mente é muito volumosa. Só que eu entendi a necessidade do quanto isso é importante para o meu estado de presença. Uau. Então, todas as vezes que eu procuro pausar, o meu foco às vezes eu não consigo ler três páginas de um livro seguido, às Uhum, vezes eu não uhum, consigo. uhum. Às vezes eu consigo ler 10, mas tem dias que eu preciso ler uma. Uau. Mas eu não deixo de ler. Eu sempre tenho meus momentos com Deus, onde eu me coloco mesmo ali como uma pecadora, como uma pessoa que precisa ser lapidada, eu peço para que eu sempre falo: "Senhor, lapide esse diamante bruto". Amém, é isso aí. Isso é uma oração que eu faço todos os dias e eu sempre peço para que quando eu saia de casa, que as pessoas que eu venha a tocar, eu não toque de forma aleatória. É muito vago, é muito raso a gente passar por essa vida simplesmente sem fazer diferença nenhuma. Total. Seja com um bom dia, seja com um sorriso, seja com um São olhar, detalhes. sabe, às vezes a gente passa por pessoas que, quando você dá um sorriso, você vê que a pessoa chega, se olha e fala: "Você tá sorrindo pra mim?", É, sabe, a pessoa se sente importante. era E tudo que era precisava e tudo nem que sabia. precisava. Exatamente, eu acho que Uau. isso muda. É o poder dessa Então, gentileza. eu entro muito nesse lugar para eu poder me autoavaliar, e é necessário que tenha. Às vezes eu tenho a necessidade, menos que a maioria das pessoas que são mais introspectivas, de estar sozinha. É raro, mas acontece. Eu amo uma solitude, é importante. Eu
é muito importante, mas para o influente que vende o tempo inteiro, que negocia o tempo inteiro e que além de ser influente, você se aventurou em ser empresário, é mais desafiador esse Total. silêncio. E aí eu entendi que isso é fundamental, Júlia, é poderoso. Então às vezes eu vou correr na praia, eu não coloco nem fone, Adorei essa eu do não não colo coloca o não fone. coloco, eu gosto de ouvir a vida acontecendo. "Ah, mas você não quer silenciar?" Eu quero silenciar, mas a verdade é que enquanto a gente respira, não existe essa de silenciar, o mundo está acontecendo, Total. e eu preciso realmente sentir aquilo está acontecendo, mas aquilo está acontecendo e quando eu dreno o meu pensamento para eu focar no meu estado de presença? Então às vezes eu estou correndo na praia, está com barulho de carro, tem pessoas conversando, mas eu estou na minha mente, eu estou focada no que eu preciso melhorar. Sabe a única coisa, quando a gente eu Sim, amo esse livro, poderosíssimo. poderosíssimo, só que quando a gente olha a única coisa de forma macro, parece que a gente tem que olhar só para aquele ponto. Quando você olha para a única coisa e você desdobra isso em microtarefas, Coisa você linda. entende que dá para fazer uma única coisa por semana. Perfeito. E aí você tem a sua única coisa mãe, que você sabe que tudo que você for fazendo daqui até lá é para você chegar naquele lugar. Sim. Então eu trilho essa rota e eu consigo fazer isso. Eu vou silenciando, eu Uau. vou trabalhando, vou indo e conseguindo identificar o que que me recarrega. Muitas vezes me recarrega ficar dentro da minha casa. Eu amo estar Excelente. dentro da minha casa. Antes eu gostava muito de sair, restaurante, ainda gosto, eu amo visitar restaurantes que têm uma boa gastronomia, eu gosto muito de estar entre Experiência, né, eu amo. delícia. Mas hoje eu dou muito valor aos meus momentos dentro da minha casa. Eu costumo dizer que quando o externo nos descarrega, é só o interno que carrega, mas quando o Literalmente. interno não te carrega para você enfrentar o mundo lá fora, você é uma mulher, você é um homem acabado. Total. Porque a base do que você é fora do teu lar, fora da tua casa, é uma continuidade daquilo que você é aqui, no seu íntimo, Total, to sabe, na tua vida, com a tua família. Não adianta você ser gentil com o cliente se você foi um cara grosseiro com a sua esposa em casa, se você foi uma mulher grosseira com o seu marido em incoerente, casa. hipocrisia, né. E a incoerência, a incongruência, eu acho que é a maior neblina de uma negociação. Total. Porque reputação é uma coisa que precisa existir. A gente parte de um princípio que todo negócio para existir precisa vender, naturalmente. Mesmo que você não venda Uhum. diretamente, o teu negócio só existe porque alguém vende. Isso aí. E se a gente fala que para vender as pessoas passam por uma decisão importante, que é aquela de se reconhecer na confiança para dar o próximo passo, logo nenhuma empresa vende se não tiver confiança. Total, E aí a gente precisa trabalhar a reputação para isso. total. E aí a sua reputação é você sustentar aquilo que você é. Sustentar aquilo que você é no seu dia a dia. Observe, sustentar o que você é não é criar um personagem, é sustentar a tua verdade. E aí Fortíssimo. isso para de ser um peso. Eu não fico preocupada, por exemplo. Eu não fico preocupada. Ah, você vai entrar numa negociação, você vai falar no palco, você vai gravar um podcast. Eu não fico preocupada. Exceto se o assunto for um assunto completamente diferente do que o assunto que eu domino. Sim, Mas se for um assunto vida que vai de relacionar meu propriedade, eu tô esquece. tranquila, porque a minha Muito bom. verdade é uma só, É isso. sabe. E uma coisa que eu acho muito especial é que nessa jornada, você em vários momentos teve essa visão. Eu te vejo como uma mulher, uma empresária visionária. E dos nossos papos, muita coisa, nós aprendemos juntas com Sim. essa troca muito valiosa, e a gente bate muito na tecla sobre o posicionamento, sobre a percepção de valor, sobre o fincar da autoridade. E existem várias formas, né, de você expressar que você está se cuidando e por isso você está apto a cuidar do negócio do outro, do condomínio do outro, do Exatamente. projeto do outro, da vida do outro. E uma coisa que eu queria entender, como está sendo nesses últimos tempos esse seu desabrochar para esse movimento, porque você sempre foi visionária, Sim. só que o ambiente ele importa, o nível que a gente vai alçando também de novas mesas, novos momentos, novas ideias, novas oportunidades, não só de palco, mas da vida. Mas Uhum. como está sendo para você, quebrar muitas vezes algumas coisas internas para que venha muito forte toda a sua potência? Júlia, eu acho que, na verdade, isso nem é um eu acho, é uma eu acredito. Eu acho que Aham. comunicação e autoimagem, ela é
ativo. Comunicação Perfeito. e autoimagem é ativo. E quando eu falo sobre isso, esse desabrochar, na verdade, é porque a gente é moldado numa crença, numa bolha limitante muito grande. E que isso não tem nada a ver com valor. Eu não estou falando sobre dinheiro. É Eu isso. estou falando de crença limitante. Quantas vezes a gente sonha e a gente olha aquele sonho de uma forma tão distante, e quanto mais distante ele parece, mais distante ele realmente vai se tornar. Verdade. E aí, quando você fala da Andressa visionária, eu realmente sempre fui e eu continuo sendo uma mulher que tem muita clareza da onde quer chegar. E para eu chegar aonde eu almejo, com essa jornada que eu estou construindo, eu preciso me soltar de muitas crenças limitantes. E aí eu volto ao estado de presença, porque o estado de presença ele é fundamental para você se questionar em qual momento eu estou, porque a gente precisa perceber que o ser e o parecer são coisas diferentes. Então, Total. se você não está preparado para ser, não pareça. Construa até se tornar. Então, eu acho que esse é o olhar que eu trago nesse momento de evolução empresarial, esse momento que também tem muitas oportunidades acontecendo no mundo de imersões, de mentorias, de palestras. E esses dias minha esposa estava num evento e ela mandou uma frase para mim que chacoalhou um pouco ali a minha forma de ver as coisas, que dizia mais ou menos: você não tem o direito de guardar para você aquilo que você pode transbordar na vida do outro. Uai. E aquilo me deu um tapa. Ela estava no evento da Hotmart em BH, Aham. aquilo me deu um tapa. Eu estava acho que eu estava no evento, quando eu recebi a mensagem, sabe quando você dá aquela afastada? Uau. Uau, foi assim, foi uau. E aí eu Forte. falei: "Além de amar isso que eu faço, porque eu quero entregar tudo que mudou a minha vida, tudo que eu estudei, todo o repertório que eu construí, sabe, eu quero poder ser luz, eu quero abrir caminho na vida das pessoas". E aí A quando eu gente tá aqui pra recebi isso, aquela né. frase, eu falei: "Eu não tenho direito". Inclusive aquele dia eu ia subir num palco à tarde. Uau! Eu subi Amei. assim, Energizada. energizada. É E desde diferente. então esse pequeno movimento corroborou demais também. E olha que loucura, eu já fazia tudo isso. Mas depois dessa frase, você percebe que o meu estado de presença foi tão grande que eu olhei para toda a minha vida e falei: "Nossa, eu dei um sentido diferente, porque eu não tenho esse direito". Agora ficou um pouco mais fluido, eu tirei o lugar do peso de eu tenho que entregar, porque esse lugar a gente acaba indo não porque a gente tem medo de errar, e é porque a gente quer entregar tudo. E aí quando você sente que quer entregar tudo, você tem medo de errar, Total. sabe, porque é uma responsabilidade, você está ali para promover um Gigante. transbordo. Só que a gente precisa dar um passo atrás e entender que nós também somos seres humanos. E só o fato da gente estar aqui se arriscando, Uau, falando, sim. tocando, Sim. aprendendo, é muito, porque se você muda a vida de uma pessoa através de uma fala, através de uma ação, através de uma atitude, você Isso tem percebe o tanta quanto o força. propósito da sua vida começa a fazer sentido? Nós não Em todos os somos uma sentidos. ilha, nós não somos uma ilha. As É pessoas, às vezes, diferente. elas têm essa lente do eu. Quantas vezes você realmente faz verdadeiramente algo grandioso só por você? Sim, Você não não faz faz. sentido. Nós somos o ativo mais importante da nossa vida, e isso eu acredito. Eu só consigo ser transbordo na vida do outro, eu só consigo ser boa para o outro, eu só consigo servir para o outro quando eu tenho a Andressa em primeiro lugar. Isso é muito claro para mim. Mas tudo que eu conquisto não necessariamente é para a Andressa. Eu estava no sítio esse final de semana e eu tive a oportunidade de Delícia. preparar uma surpresa de aniversário para minha mãe, onde muitas vezes eu saí daquele momento que estava bem íntimo, só entre família, e eu falei: "Senhor, obrigada". Coisa O olho da minha linda. mãe estava brilhando, ela estava feliz, ela foi celebrada, ela ganhou presentes, a gente fez um bolo afetivo, Coisa a linda. gente se divertiu junto, tomamos um vinhozinho, conversamos. Eu Nossa. perguntei para ela: "Mãe, como você está se sentindo hoje? Como foi para você ser a atração desse dia?". É E isso, é ela tornar começou a contar. especial. Foi Tornar sensacional. especial. E falando em especial, é sobre tocar o coração das pessoas, não importa se é no seu núcleo familiar, Não no importa. seu núcleo de colaboradores ou com Sim. clientes novos. A gente fala muito sobre essa verdade e a frequência da felicidade, ela é lá em cima. Então, se você tá aqui, você tá numa energia de abundância. Eu antes achei que era bobeira, mas faz muito sentido se você tá bem aberta para o mundo. É como se as oportunidades batessem na sua porta de uma velocidade que você fica assim:
Meu Deus, um dia eu já quis isso, mas eu não imaginei que seria tão bom quanto eu pensei nisso, porque você está aqui no alto e a gente não pode banalizar isso, Não pode. não pode normalizar grandes bênçãos, porque tudo que a gente está vivendo, colhendo hoje, muitas vezes é fruto de orações, então a gente está dentro de orações Oh, antigas. E isso é uma das coisas mais poderosas, porque essa gratidão, ela vai tomando conta e as pessoas elas começam a falar o teu nome e você às vezes nem sabe você nem mais tá na mesa. quem é. É, E assim, gera desejo, surge oportunidade, tudo porque você está posicionada, porque você deixou uma marca no mundo e você foi você. Hoje, o grande ativo que eu vejo é a autenticidade. a autenticidade. Muitas pessoas falam, né, exemplo: "Ah, você tem que parecer com fulano", aí bota um case da sua Uhum. área talvez. E aí, isso na área médica inclusive, é avassalador, que parece que todo mundo tá igual, vestido igual, mesmo Não até tem pose. diferenciação nenhuma, né. Nada. E só muda ali o nome da pessoa. Sim, E hoje as pessoas, elas são interessadas por pessoas, porque o ser humano é relacionável, ele é sociável. exatamente. E a gente quando vê verdade e ao mesmo tempo imperfeições que conectam, isso é muito Verdade e valioso. vulnerabilidade traduz o que é ser humano. Total, sim, isso é uma grande É força. uma grande E força. como foi para você, dentro dessa força, entender nível de merecimento? Porque grande parte das nossas clientes, elas construíram a própria jornada, assim como você. Perfeito. E eu acho muito nobre, muito lindo, porque vocês tiveram que acessar uma força de escrever histórias diferentes da família de vocês, que falassem, não, esse lugar eu conquistei, eu mereço desfrutar disso, sem culpa. Eu mereço descansar sem culpa. Eu mereço viver essa experiência sem culpa. Eu mereço investir nisso sem culpa. Mas por mais que até mesmo investir no capital visual, Perfeito. rola ali como se diz, mas um ruído, porque você está destravando muita coisa junta. Se fosse, por exemplo, investir coisa para empresa, você vai não é isso aí, a gente vai ganhar mais dinheiro, mas só que o nosso maior ativo somos nós, o Exatamente. negócio somos nós. E quando a gente descobre isso, eu acho que vira uma chave. Virou essa chave para você? Eu sempre tive um merecimento da onde eu vim, acima da média, da onde eu vim, acima da média. Incrível. Só que depois que a gente começa a galgar outros ambientes, outras oportunidades, a gente entende que, na verdade, o merecimento, ele, na verdade, é como se fosse um adereço, uma skill do próximo passo. Perfeito. E que, quando a gente olha para isso, às vezes, se a gente pensar: "Nossa, mas eu precisava investir na minha empresa, eu precisava investir na minha casa", e às vezes realmente a gente precisa escolher as nossas lutas, mas partindo da ótica, partindo da lente que nós somos o ativo mais importante da nossa vida, a gente tem que, é uma obrigação, Total. se mostrar para o mundo da maneira como o mundo almeja tocar. Porque quando eu falo sobre isso, é sobre você olhar para alguém e falar: "Nossa, uau, essa pessoa vive o extraordinário da vida". Porque quando a gente olha para alguém com esse lugar, a pessoa está bem, a pessoa está Inspira. inspira. É extraordinário você olhar para alguém e perceber que aquela pessoa vive os sonhos dela. E aí você pode perceber que quando as pessoas estão bem consigo mesmo, a tendência é que a energia que orbita aquela pessoa seja diferente. Você falou sobre isso, Andressa, a frequência da realização é alta. É, Einstein diz que 99,9% de tudo que existe é energia, 0,1% é matéria. Então a matéria, de forma geral, ela é um detalhe, mas é um detalhe importante que comunica a sua paz interior. Ninguém está em paz na bagunça, ninguém está em paz, sabe, quando está desleixado, ninguém está em paz quando não se cuida. Então acredito que o merecimento é como se ele fosse uma descodificação do extraordinário. amei, isso faz muito Muito. sentido. Eu trabalho dessa forma Não, comigo, para eu me convencer total. do próximo passo. É Eu porque trabalho é isso em mim. forte, isso é uma disrupção, literalmente. Sim,
E conta pra mim, quando você vestiu a Tatu, eu amei o que você me falou quando eu cheguei aqui, que hoje você foi para o palco, você teve um momento em que todas as pessoas que são grandes empresários, não só a nível estadual, mas nacional, Perfeito. pararam e olharam para você e te ouviram. Atenção é a economia mais cara do mundo Total. e eles pararam. E o mais legal que você falou, Júlia, é que eu recebi muitos elogios, e foi elogios inclusive também de homens, mas Que elogios legal. respeitosos. O pessoal falou: "Nossa, olha os elogios, como você tá elegante, É diferente. como você tá sofisticada". Ninguém disse como você tá gata, como você É tá diferente, gostosa, é sabe. diferente. Não que isso não seja um elogio, mas não cabe fora do meu casamento, eu Total, sou uma pessoa total. casada, Sim. né, e muitos empresários aqui também, mas a hombridade de olhar para uma mulher e perceber a elegância, a sofisticação, a Reconhecer, né. sensualidade feminina, da gente se sentir seguro. Quando eu subi no palco, assim, hoje, foi um dos momentos diferentes, justamente que eu estou nessa transição do merecimento, eu me senti como se eu realmente estivesse dentro de uma armadura, porque eu falei: "O meu externo, ele está comunicando exatamente com o meu repertório Sim. interno". E aí quando você percebe que a sua roupa também comunica respeito, comunica autoridade, comunica presença, e isso é percebido pelas mulheres daquele ambiente, pelos seus parceiros de negócios daquele ambiente, isso funciona de uma maneira diferente, porque muito se diz que a mulher, num ambiente majoritariamente masculino, acaba sofrendo muita opressão, principalmente em ambientes de negócios, Total. né, mas aí depende do ambiente que você está. Uhum. Busque ambientes que são congruentes com seus princípios e Perfeito. valores, porque eu acredito que quando você está no lugar certo, quando a pessoa ela não se adapta àquele ambiente, ela não é para aquele ambiente, o ambiente expulsa. Total, total. E aí a gente precisa escolher aonde pertencer, porque, por exemplo, eu pertenço a ambientes onde eu me sinto respeitada, onde eu me sinto validada. É importante você estar perto de pessoas que fazem isso, porque quando as pessoas me elogiaram, eu não olhei para o meu lugar de vaidade, eu olhei para o meu lugar de segurança, Competência. quanto a gente faz, a gente constrói, que a gente perde tanto tempo, às vezes, da nossa família, da nossa vida, tudo acontece tão rápido. E aí, Verdade. quando você tem pessoas que falam para você, não é sobre a roupa em si, mas fala: "Eu tô vendo o quanto você está evoluindo, parabéns". Isso te eleva, isso Total. te encoraja, É porque lindo. isso te dá uma base. Quando a gente fala de construir, por exemplo, um super prédio, uma superestrutura, um super empreendimento, a primeira coisa importante que a gente precisa pensar é como será feito a fundação. Perfeito, essa base é o É tudo. tudo. Então, quando esse elogio vem, você fala: "Olha, eu estou sendo percebida". E às vezes poderia ser um comentário negativo, e aí é o momento do estado de presença, para Total. você entender: "Então eu errei". Mas quando esse tipo de conversa, de sentimento, de feedback vem, você fala: "Estou no caminho certo". Isso é muito valioso. Isso é valiosíssimo. E as pessoas, elas muitas vezes se sentem menores, porque elas não encontraram esse momento de alinhamento. E quão poderoso é esse alinhamento exterior que corrobora o que está sendo construído aqui dentro. E eu acho muito especial que ao longo da jornada, independente de milhões faturados, que eu sei que já foi também, não, muito mais do que isso do primeiro ano, Graças a Deus. eu vejo que a essência permanece. E não subir a cabeça é tão importante quanto se manter ali no topo. Exatamente. E tem uma máxima que eu ouço muito que é: "No topo as pessoas se ajudam". A gente vive isso, não é verdade? Como foi para você encontrar um lugar onde você falou assim: "Uau, além de ser celebrada, validada, eu tenho oportunidade de beber da fonte de ideias com pessoas que vão me otimizar tempo, diminuir atrito Diminuir de atritos. jornada". Porque eu acredito muito que todo mundo tem um processo. E às vezes o processo é longo, às vezes o processo é rápido. Então, se você ainda não está nesse lugar, é importante que você não pare. Não pare, continue entendendo, continue se perguntando, continue em estado de presença com você mesmo. Mas quando você tem a oportunidade de estar em ambientes onde puxa para cima, a probabilidade de você sentir impulsionado, de você sentir aquela propulsão, ela é muito maior,
Porque a gente é de fato fruto do meio. Total. Então se você está em meios onde tem coisas que, por exemplo, para você é errado, mas você vive, daqui a pouco você também normaliza, porque nós somos seres adaptáveis. Então a Verdade. gente tem aquilo como um contágio social. Hoje eu tenho uma seletividade absoluta Perfeito. de quem entra na minha casa, das pessoas que Energia. eu saio. Andressa, mas como você faz negócios, às vezes você precisa estar em lugares que às vezes não. Uau, saber, né, Às quando vezes não. não, às vezes não. Já teve lugares onde eu não quis estar, já teve negociações as quais eu não quis fazer. Mas isso é uma maturidade empresarial, Andressa, que você precisa desenvolver, porque venda é venda. Não, Não, não é bem assim, né. venda não é venda. Se a venda vai entrar na minha empresa para ser uma detratora, É. para colocar os meus funcionários à flor da pele, para bagunçar minha relação com o meu sócio, se o perfil da pessoa que eu estou negociando não é um perfil de engrenagem, Não faz não faz sentido. sentido. Tem cliente que você já Então, teve que demitir, não já? oh, Que mas isso é essa o mais mas você desafiador. acredita que isso acontecia mais no início da minha carreira? Hoje em Sério? dia eu consigo filtrar bem, porque Boa. quando a gente se consegue ler o risco para passar clareza para o cliente, para você ler esse risco do próximo passo do cliente, sobretudo você tem que ler o seu risco. Perfeito. Então, quando eu aplico qualquer tipo de técnica, de método com o meu cliente, simultaneamente eu aplico em mim, porque aquilo Perfeito. também me dá respostas. A minha vontade de vender nunca aparece mais do que o cliente comprar de mim ou vice-versa. Sabe, eu sempre digo que a vontade de vender para o cliente, a vontade do cliente comprar de você é uma coisa que não precisa ficar explícita. O que precisa ficar claro é: estamos fazendo um bom negócio para mim e para você. Uhum. Sabe, eu costumo dizer que a única venda que não é avaliada é quando envolve saúde. Uau. Saúde as pessoas não elas não fazem conta, né, as Sim. pessoas Precisa resolver. precisam resolver, mas todo o resto, as pessoas colocam em critérios de prioridades. E eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, eu vejo isso como uma organização. Perfeito. É importante ter o critério de prioridade, mas é importante você entender de forma muito clara da especificidade. Perfeito, eu coloquei tudo isso aqui, mas eu não posso esquecer do ativo mais importante que governa todo o resto aqui. É isso. Sem você? E aí vem você vai trabalhar a sua segurança, a sua autoimagem, o seu repertório, a sua ambiência, você vai blindar o seu lar, você vai cuidar do Perfeito. seu corpo, você vai cuidar da sua mente, você vai alimentar a sua estrutura. Perfeito. É Não isso. adianta. Às vezes, nada contra, mas às vezes eu tô lá na minha casa, tem um local ali perto da minha casa que tem uma distribuidora. Uhum. Às vezes de domingo para segunda, 2, 3 horas da manhã, eu olho na janela, tem um monte de gente, assim, Uau. é segunda-feira, não sabe. Ali 3 da manhã, 4 da manhã, é segunda-feira ali, falta 2, 3 horas para o Pra dia começar. começar. E eu fico pensando, às vezes, os nossos resultados às vezes não, eu vou ser bem Pode ser direta, categórica. por favor. Todo resultado é fruto das nossas ações. Total. Todo resultado é fruto das nossas ações. Então se você não renuncia, se você não sabe dizer não, se você não paga o preço, se você não faz um propósito, se você não abdica de algo, Não dá pra viver dificilmente para você extraordinário. não dá para viver o extraordinário. Arthur Galvão fala uma coisa que eu gosto muito: "Se você quer entender o quanto a pessoa quer prosperar na vida, dê boleto e tarefa". É isso. Ele falou para mim isso uma vez só, e eu uso na minha vida. Todas as vezes que alguém me perguntar alguma coisa para mim, que eu poderia responder de uma forma muito rápida, mas eu percebo que aquela pessoa só quer sugar, ela não gera valor, isso acontece muito, Uhum. eu falo: "Eu vou te mandar um podcast interessantíssimo de 30 minutos que eu ouvi de fulano de tal, que vai te responder isso, vai mudar a sua Uhum. jornada. Faz essa anotação". Aí depois de uns 5 dias eu fiz testes, sabe, eu perguntei: "Conseguiu?". "Ah, não tive tempo ainda". Ó, o nível de prioridade. Queria só mastigar a informação, sua história, separou, Exatamente. você sentou, você se dedicou, você pagou um preço Paguei muitos e pago até e é hoje, sobre Júlia, e eu isso. pago até hoje, assim. Hoje, por exemplo, você sabia como estava a minha agenda e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma janela para a gente parar e bater um Sim, papo que está total, sendo muito feliz, mas foi uma renúncia. Foi total. uma renúncia, porque dentro de um evento, eu estou dentro de um programa onde eu estou palestrando, eu poderia estar aproveitando esse momento de flow para fazer network, para fazer venda, mas
é importante muitas vezes a gente olhar para aquilo que é prioridade. E aí o que que é prioridade para mim nesse momento? Eu subi naquele palco, eu entreguei, mas agora é importante também eu conversar com uma outra empresária que eu admiro, que eu respeito, Ai, é uma que honra. cuidou com tanto carinho desse meu momento pré-palco, que preparou Coisa tudo isso de linda. uma forma única, onde eu me senti verdadeiramente preparada para aquele momento. Então, nesse lugar, hoje, do jeito que a minha agenda estava, você foi uma prioridade clara que eu coloquei. Muito obrigada por isso. E E é isso foi sobre uma isso. escolha. Escolha, é isso Foi uma aí. escolha, porque quando a gente cria essa teia de conexão com as pessoas, a gente começa a entender que existem coisas que são tão importantes quanto uma venda, tão importante Entendo. quanto uma intencionalidade, que são os vínculos verdadeiros que a gente acaba Total. construindo na jornada. Essa admiração, né, e tem uma coisa que eu não abro mão e acho que você também não, que é sobre a honra. A honra é um princípio que destrava, né, a janela não só do céu, mas na vida das pessoas. E quando a gente vai plantando essas sementes, muitas vezes não tem nem intencionalidade, mas você sente que você precisou passar por aquela pessoa, semear, entregar, falar assim: "Ai, Deus, abençoa ela, porque ela merece". É isso. Ou: "Nossa, vamos para o próximo, como eu posso ajudar? Poxa, eu não falou um negócio, podia indicar fulano, podia fazer ciclano conhecer ou estar numa mesa, você é mestre para fazer isso, indicar e ser leal a quem você acredita. Sim. Não, Júlia, nossa, eu preciso te apresentar uma pessoa aqui que vai fazer diferença, receber a sua honra, vestir a sua peça, ter a sensação que eu tive. Isso para mim é Viver a honra. experiência, É sabe. isso. E aí, perceba que quando a gente faz esses links, eu não tô só ligando a Júlia à pessoa, É, ou pra Júlia vender, ou pra Júlia não, eu tô também ligando a pessoa para viver uma experiência de merecimento. Então se eu vivi, eu quero que você viva também, exato, por é um favor. transbordo de fato, é uma troca. É isso aí. Eu não vou indicar para alguém aquilo que eu não gostaria para minha vida, entende? Total. E eu sou muito leal a isso. Várias vezes as pessoas me procuram para procurar algum tipo de serviço e às vezes eu não tenho a quem indicar ainda, ou alguém de minha confiança, porque quando a gente indica alguém, a gente tem uma responsabilidade solidária Gigante. gigantesca. É teu nome. Então eu tenho uma seletividade muito grande em indicar e quando eu indico é porque eu consumo Sim, ou porque eu vi realmente aquilo acontecer na prática, no negócio do meu lado e eu vi que funciona. perfeito. E é poderoso quando você consegue fazer as pessoas se conectarem. Porque quando a gente fala de mundo, de movimento, de acontecimentos e dessa loucura que a gente vive, porque é uma loucura, Total. é uma correria. A pessoa que fala bem assim: "Ah, minha vida não é corrida", o empresário que fala: "Não, a minha vida não é corrida, minha vida é calma". Tá empreendendo errado. Tá empreendendo errado. É claro que uma agenda bagunçada É é diferente. diferente, mas uma agenda cheia de compromissos geralmente é a vida do empresário, exceto Total, quando a gente consegue tirar as janelas do merecimento ali, que a gente consegue, graças total, a Deus, tirar e que é total, importante. total, Mas aí é importante também você entender em qual momento da vida você tá, porque às vezes você total. não vai conseguir tirar esse tempo, E tá tudo bem. principalmente se você estiver na rampagem, aí você tem que olhar Total. para a única coisa e falar: "Cara, agora não é momento de viagem, agora não é momento de comprar roupa, Não é agora momento de é momento de nada, focar". Daqui só a pouco empresa. você olha para tudo e você fala: "Agora Posso respirar. posso respirar, eu posso viajar, eu posso investir na minha imagem, É isso eu aí. vou viver um momento de merecimento, um momento de mulher". A mulher precisa desse É lugar, necessário. sabe, porque a gente, além de ser empresária, além da gente ter todas as nossas atribuições, assim como o homem tem também, mas a gente lida com um detalhe diferente do homem, que são as alterações hormonais. Que fazem toda a diferença, Fazem toda a diferença, a literalmente. gente praticamente perde 7 dias da semana ali trabalhando com o nosso próprio eu. E mesmo assim a Fortíssimo. gente tá ali de igual para igual brigando, assumindo as mesmas responsabilidades, às vezes uma responsabilidade maior, às vezes menor, mas a gente tá ali, a gente tá Está entregando, presente. está presente. Então Perfeito. acho que é a força da mulher nesse lugar de sempre continuar, apesar dos apesares, apesar das nossas alterações hormonais, ela é fortalecida quando a gente se olha, quando a gente se cuida, quando a gente se veste de uma maneira que a gente está agradável, quando a gente se reconhece ao olhar no espelho, Nossa, sabe, isso isso faz é toda a diferença. fantástico. A mulher que se reconhece, a mulher que se aceita, a mulher que está feliz com seu próprio merecimento, é uma mulher que vai ser muito provavelmente uma mãe melhor, uma Total. esposa melhor, Isso uma aí. amiga melhor, uma filha melhor, porque o nosso externo, ele comunica só o que está aqui dentro. Tá. Se o seu externo é uma bagunça,
aqui dentro também tá uma É bagunça. verdade. E não é sobre perfeição, é Não, sobre você dar importância a você, a sua singularidade. total. E eu quero aproveitar a oportunidade. O que você poderia deixar de maior lição para as empresárias que estão do outro lado nos ouvindo, mas que impactou a sua jornada? Talvez uma frase, um pensamento, algo que você sempre se lembra. Olha, eu vou usar aqui uma coisa que eu vou falar uma frase que eu uso na minha vida, de fato. Nada como ser mais de verdade do que isso. Quando as pessoas convivem com você, o que ela leva para a vida? Uau, essa reflexão é profunda, ela é sincera. Ela é ela é o meu mantra quando as pessoas convivem comigo. O que elas levam para a vida delas? E aí quando eu falo convivo, eu não falo só no meu trabalho, só no meu ambiente empresarial, só nos meus networks, só com o meu cliente, só na minha família. Eu tô falando na vida. Quando a pessoa convive comigo de alguma maneira, Impactada por você, passa pela sua vida. ela sai mais atribulada, ela sai mais tranquila, às vezes é um "oi, bom dia, tudo bom?" E eu passo correndo rapidinho, mas foi aquela coisa, a pessoa fica: "Pô, Andressa é gente boa, né?" Isso. Andressa então Sua é marca os do teus mundo. é minha marca no mundo. E a minha Lindamente. marca no mundo é algo que não quero que seja só uma coisa que fique ali sem nenhuma relevância. Não é tá tudo bem quem queira. "Ah, eu não quero ter relevância nenhuma", tá tudo bem para você. Eu quero ter relevância, E é isso. porque eu acredito muito que as coisas elas podem ser mudadas, a gente pode conquistar, a gente pode aprender, a gente pode tirar a roupagem antiga, a gente pode acolher a Sempre nossa há tempo. criança, porque quando a gente se limita aos nossos traumas, também é uma maneira da gente deixar de viver o extraordinário, e todo mundo tem É. lacunas, todo mundo tem algo da sua infância para acolher, para olhar, para absorver. Eu acho que nesse lugar também eu gostaria de dizer sobre a coragem. Eu sei que tem lugares que a gente toca que dói muito, que é difícil e cada um sabe o peso que carrega dentro de si, mas tenha coragem de enfrentar aquilo que trava a sua vida. É diferente É quando você diferente olha quando com você olha para coragem. aquela objeção que trava a sua vida e vê ela como uma decisão, uma clareza que você ainda não teve, e você pega a objeção e você transforma aquele monstro numa clareza, você começa a soltar o fardo. E não significa que vai ser como se ele nunca tivesse existido, mas de alguma maneira vai ser como se você tivesse feito as pazes com aquilo que você passou, mas o que que você aprendeu com aquilo e o que que você precisa, de alguma maneira, superar para o mundo conhecer a sua melhor versão. Porque se a gente se limita ao que aconteceu de ruim, a tendência é que a gente replique isso. Total. E a gente precisa de fato ser o bem que a gente gostaria de conhecer, sabe. Eu acredito Perfeito. muito nisso, Júlia. Essa é Tem a muito Andressa, poder. e essa é a Andressa, se você conversar com todas as pessoas que me conhecem, Essa todas é as pessoas você. vão te falar: "Ela é assim". Isso é maravilhoso. É muito legal. Fechando com chave de ouro, complete a frase: "Vender bem é". Que frase, vender bem é entregar solução. Fantástico, obrigada pelo nosso momento de qualidade, pela oportunidade de conhecer mais por trás desse CNPJ fantástico, esse CPF de coração gigante, essa mulher poderosa, linda por dentro e por fora, e com uma presença que onde você chega, as pessoas olham, mas não é sobre o exterior, é sobre quem você é e o que você representa quando você entra numa sala. Que delícia te ouvir falar isso, Júlia. Cara, Obrigado, de obrigado por esse coração. momento. Eu me sinto muito feliz por ter realmente aceitado. Quero te aproveitar esse momento, quero te dizer o quanto eu realmente também admiro o seu trabalho. Quando a gente olha para você, às vezes, toda delicada, toda pequenininha, falando com esse jeitinho Faria de 15 anos. esse jeitinho de maravilhosa. Você pensa: "Meu Deus, parece que é um parque de diversões, parece que é uma casinha de boneca". Até o momento que eu comecei a frequentar a Atitude, eu vejo quando você está marcando minha roupa, você está orquestrando o ar-condicionado, você está orquestrando o Coisa café, linda. e você é maestro. Você é Ai, uma mulher que de várias felicidade. facetas, você
é uma pessoa maravilhosa dentro da atitude, é o coração daquilo ali, mas você é uma empresária por fora, que trabalha podcast, que trabalha palestra, que trabalha imersão e que está em mesas. Então, assim, você me inspira. E o fato de eu estar aqui hoje, de fato, é para honrar a maneira como você transborda também na minha vida. Obrigada por esse Coisa momento. linda, não estava no plano chorar, mas eu Não, você é amei. incrível, Obrigada, parabéns. nós somos. E você aí de casa, não esqueça que você também é. Te vejo na próxima edição. Um beijo grande. Tchau. E aí, gostou? Foi ótimo.